E para começar esse nosso papo, a gente vai se remeter ao passado, né? Quando tivemos aí a estreia do primeiro Pantera Negra, né? Quando despontou aí o Chadwick Boseman vivendo o manto. Aliás, ele apareceu primeiro, não foi nem no Pantera Negra, foi lá no Guerra Civil, né? No Capitão América Guerra Civil, que foi a primeira aparição dele. E o Pantera Negra teve a sua estreia... Caramba, velho, eu não lembro agora qual ano mesmo que estreou, é de 2018, né? Quando foi a estreia do Pantera Negra? 2018. Ele é lançado, acho que foi em fevereiro de 2018 ou março de 2018, tenho quase certeza que é fevereiro. E ele é o filme que vem logo antes do Guerra Infinita. Muito bem, e esse papo então é marcado por lembranças. E é com lembranças que a Marvel já abre o filme, né, Rodrigo? De uma forma extremamente sensível, quando eles colocam nos letreiros todas as passagens do Chadwick, né? Sejam nas ilustrações, sejam nas passagens filmadas e tudo mais, a presença marcante do Chadwick Boseman na passagem por Wakanda e pelas nossas vidas, e ali, de uma forma silenciosa, o cinema todo quieto, absorvendo aquela energia, né? E a gente já chega na introdução com a Shuri tentando salvar o T'Challa, né? No laboratório dela, e obviamente ela não consegue, aquela coisa de tentar encontrar uma cadeia de DNA, tentando imprimir lá uma erva coração sintética para ver se dava conta do recado, e a coisa não dava certo, e aquela sensação de frustração que a gente também, apesar de saber do destino já, também vivenciar aquilo e tentar, junto com a Shuri, tentar salvá-lo, né, cara? Uma experiência, uma vã esperança. Mas aí a mãe dela, a Rainha Ramonda, chega com aquela notícia trágica, e a gente segue o funeral tristes junto com a família do T'Challa, né, naquele cortejo lindo, todos de branco, com aquele cerimonial maravilhoso, né, todos com as vestes brancas, né, os tambores, a imagem do Chadwick no topo dos prédios e tudo mais, uma coisa assim muito pesada, muito presente, que marcou bastante essa abertura do filme, né, um dos momentos mais marcantes para uma introdução de uma história. O que você achou, Rodrigo, desse começo aí, dessa questão das lembranças? Conta aí pra gente. Então, eu acho interessante porque é a segunda vez que a gente tem um filme de herói, uma continuação, né, que enfim, e tem que lidar com a situação da perda de um ator importante na vida real, né? A primeira foi o caso do Heath Ledger, lá no Cavaleiro das Trevas, aí depois teve o Nolan teve que fazer a continuação, e o Nolan fez uma escolha que, assim, eu acho muito interessante, eu respeito muito a escolha do Nolan, que foi, bom, porque pelo que o que a gente tem lá de bastidor e tal, é que a ideia do Nolan era usar o Coringa de novo, tinha até algumas especulações de que ele tentaria usar material extra que ficou fora do filme do Cavaleiro das Trevas para fazer o segundo filme. Ainda bem que deixaram de lado essa ideia, tocaram para outro lado, e o Coringa não é nem citado no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Tá? É como se não acontecesse. Aliás, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele quase coloca como grande vilão do segundo filme o Harvey Dent, né, o Duas Caras. Que eu acho que foi uma decisão muito interessante tomada pelo Nolan, né, não substituir, não colocar um outro ator para substituir, né, ou, sei lá, dar a entender que ele tivesse morrido na prisão, alguma coisa assim, simplesmente pegou e calou. Aqui, né, a gente está falando do protagonista, por isso que não tinha como o Ryan Coogler, a Marvel, ignorar. Mas também eu achei que foi uma decisão muito acertada não colocar outro ator, né, por todo o destaque, pelo pouco tempo que a gente teve de Chadwick Boseman no MCU. A gente tem uma participação dele que já é marcante no Guerra Civil. É até interessante porque o primeiro filme que eu fui assistir no cinema do MCU foi exatamente Pantera Negra. Os outros anteriores, na verdade, é assim, o primeiro que entra no MCU, mas é aquele MCU meio pra lá e pra cá, foi o Homem-Aranha, o De Volta ao Lar, né? Esse eu fui assistir. Mas como os filmes do Homem-Aranha sempre são meio polêmicos, porque é Sony, Marvel, aquela coisa toda. Então, o que conta mesmo, tanto que nem estão no Disney Plus, o que conta mesmo é o Pantera Negra. E é interessante porque, assim, eu comecei a acompanhar o MCU no fim de 2017, exatamente porque entra toda aquela coisa do Guerra Infinita. Até então eu não tinha assistido, quase não tinha, até 2017 eu não tinha assistido a maioria dos filmes, mesmo
streaming, DVD, nos telecine da vida. Eu quase não tinha assistido, eu comecei a assistir no fim de 2017, começo de 2018. Eu não estava querendo assistir muito Pantera Negra. Eu fui tomado pela ideia do personagem no Guerra Civil. Quando eu assisti o Guerra Civil, que até ele aparece ali e tal, a trama meio que tem ele como um pano de fundo, porque tem a morte do Rei T'Chaka, aquela coisa toda, mas a cena que me pegou é na hora quando ele não deixa o Zemo se matar, né? Aquela cena me pegou, eu falei, opa, esse personagem é interessante, esse personagem tem um peso do caramba, quero o nome desse cara. E não me arrependi. Eu acho que toda a jornada que a gente tem do T'Challa no primeiro filme, né, dele, porque ele começa, inclusive quando ele toma lá a erva coração e ele vê o pai, ele mostra a insegurança dele, ele fala, não sei se eu tô pronto para te substituir e tal, e aí ele tem que lidar com, bom, vou ter que aprender a governar, e tendo que tomar decisões, muitas vezes, que são contrárias ao pai. Na segunda vez que ele toma a erva coração, que ele vê o pai lá, e vê os outros panteras e tal, é ele questionando o pai, por que você deixou o menino? O pai acabou matando o próprio tio dele, né, cara? Gente, o pai não tinha sido esse herói todo que ele achou, não é? Que ele cresceu a vida toda acreditando que fosse. Então, ou seja, e aí ele começa a tomar uma outra decisão. Aí o que a gente tem depois, né, do Pantera Negra 2, do Pantera Negra, do primeiro filme, o que a gente tem depois é muito pouco, porque afinal é ele participando. A guerra do Guerra Infinita na Terra acontece em Wakanda, e no Ultimato é só a participação. Aliás, ele é o primeiro personagem que sai lá dos portais, né? Mas é um personagem interessantíssimo, e isso se deve em grande parte ao carisma e à capacidade como ator do Chadwick, né? Então eu acho que foi uma decisão muito acertada não colocar um outro ator, né? E o filme dá uma deixa pra gente ter um T'Challa no futuro, mas a gente vai comentar mais pra frente. Quando a gente chegar lá, não vamos adiantar as coisas. Mas assim, eu volto àquilo que eu estava falando lá no começo. Essa presença do T'Challa, por tudo que ele representou, e por essa morte tão triste, tão precoce, porque volto a dizer também, foi um cara que morreu 42 anos, jovem, não podia ser diferente. Então, não podia ser diferente. Aliás, né, é até interessante porque o Chadwick morreu de câncer do intestino. Eu aqui no canal nunca comentamos isso, mas o Ale sabe muito bem dessa história. O ano passado meu pai teve câncer do intestino, graças a Deus, não teve não teve um desfecho triste. Meu pai está bem, conseguiu fazer a operação e tudo mais. Mas eu lembro, quando a gente descobriu, quando meu pai foi diagnosticado, e foi diagnosticado, sei lá, uns 6 meses depois da morte do Chadwick. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi a questão do Chadwick. Eu falei, né, vinha aquela situação. Até porque as últimas imagens que a gente tem do Chadwick, as últimas vezes que ele apareceu, ele estava bastante magro, né? Então, e ninguém sabia por quê, porque a gente só foi saber que ele tinha câncer quando ele morreu. Então essa presença dele no filme, e esse funeral, é uma homenagem maravilhosa, né? Eu não cheguei a chorar, eu chorei mais na parte do final, mas com certeza essa cena inicial, essa sequência inicial, a Shuri ali tentando salvá-lo, tentando descobrir, tentando recuperar a erva coração, né? Porque esse que é o mote, ela tenta recriar a erva coração e não dá certo. Ela faz lá uma criação que tinha dado, acho que 29, pelo que eu lembro, era 29, alguma coisa por cento, né, de semelhança e tal. E aí, quando ela fala, vai essa mesmo, chega a Ramonda e fala, não, já era, teu irmão faleceu, vem esse funeral bonito. E é interessante de lembrar, isso também eu vi em alguns canais, mas foi alguma coisa que também já tinha me tocado. Pra gente, a cor do luto, né, pra nós aqui ocidentais, a cor do luto é o negro. É interessante como nesse filme o luto, os funerais e tal, é o branco, né? É essa inversão da questão da cultura negra, da cultura africana, pela representatividade de uma cultura africana, né? É você dar outro sentido, porque pra gente o branco sempre tem a coisa da paz, né? Ali, tudo bem, tem uma ideia de paz também, né? Da passagem, até porque o próprio Pantera fala lá no primeiro filme, aliás, o T'Challa fala no Guerra Civil,
né, que a morte na cultura dele é uma coisa positiva, tal, porque é a passagem, os ancestrais, mas isso a gente vê depois retratado no segundo filme, no primeiro filme. Então, ou seja, né, é muito bonito. Eles amarraram tudo dentro da história, mas não deixando de lado homenagear esse grande ator que acabou marcando uma geração, acabou marcando mesmo com pouco tempo que ele acabou estando entre nós. Muito bem, Rodrigo. E legal é que assim, eu queria até ressaltar essa questão aí das vestes, né? Porque a Shuri, num determinado momento da história, né, em que a Rainha Ramonda vai junto com ela até a beira do riacho lá em Wakanda, ela se desfaz, né, num gesto muito simbólico das vestes que ela usou no cerimonial, como um símbolo de que ela está se desprendendo daquilo ali. E a Shuri, por outro lado, manteve o luto dela por mais tempo, né? Até porque... ela ainda não está pronta. Até porque essa parte já se passa depois de um ano. Né? Enfim, tem outras etapas do filme ainda que ela vai seguir adiante, né? Mas, enfim. E aí, gostou do formato? Deixa aqui embaixo o seu comentário, aproveite, assine o canal, deixa um like e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!